E aí, pessoal, tranquilo? Eu vim mostrar pra você a pequena leitura que eu fiz. Terminei há 2 dias atrás, que é A Volta do Parafuso, do Henry James. E é um livro totalmente diferente do clima que tá fazendo lá fora, né? O sol tá super intenso, o dia tá super lindo, tudo está perfeito. Na verdade, algumas cenas desse livro também tem esse clima bonito, mas o cenário é sombrio, o lugar é sombrio e todos os personagens têm aquele tom de inteligência e aquele toque de suspeita, de ambiguidade que só esse autor maravilhoso consegue dar a este livro e aos seus personagens. Então vamos lá. No início se passa numa sala onde tem uma lareira, onde todos os amigos estão reunidos numa noite de Natal para contar histórias de terror. Após vários falarem sobre contar suas histórias, o jovem Douglas acaba contando que tem uma história ainda mais tenebrosa a falar, despertando a curiosidade de todos. Então o que acontece? É nisso que começa a ambiguidade desse livro. Você vai ouvir a história de alguém que recebeu a história de um personagem e que você vai decidir se aquilo é ou não é o que está sendo passado para você. Enfim, e conta a história de uma preceptora, filha de um paróquio, que vai procurar emprego com um aristocrata que acaba recebendo de herança, né, seus sobrinhos que perderam os pais, e ele acaba deixando as crianças ao léu, entre aspas, numa casa de campo imensa, numa mansão, num castelo, na verdade, e ele não quer ter responsabilidade nenhuma, apesar de não abandonar as crianças, ele quer simplesmente se ver livre dos problemas de ter que cuidar de crianças, porque isso não é a realidade dele. Então ele contrata essa preceptora super inteligente e ele já é muito claro no início que não quer ser, deixa eu abaixar esse som aqui, que não quer ser incomodado por nada. Os problemas vão surgir lá e ela terá que resolver por si mesma. Ela não vai ter que nem mandar nenhuma correspondência. Se na época existisse telefone, com certeza ele não gostaria de receber nenhuma ligação. Imagina se houvesse o WhatsApp, né? Ele simplesmente não gostaria de saber nada e ela teria que resolver todos os problemas ligados a essa criança. Então, ela de início fica em dúvidas, mas ela fica encantada por ele e por esse encanto acaba aceitando esse emprego e ela vai até essa região no interior chamado Bly e lá ela conhece as duas crianças, né, que é o jovem Miles, mas antes ela conhece a outra, que é a menina menor, que é a Flora. Ela fica totalmente encantada por eles, porque são crianças inteligentes, são crianças que têm um comportamento totalmente adulto. E ela, já envolvida em todo aquele cenário que acha esplendoroso, a casa extremamente enorme, ou melhor dizendo, castelo, né? Porque pelo que é descrito no livro e o que eu vi no filme, é um verdadeiro castelo. E então, ela de repente, em um certo momento, depois de conhecer a senhorita Gross, que é tipo uma governanta da casa, ela vai ser a preceptora e vai ter mais poder do que a própria governanta. Ela vai ter desse poder de decisão sobre tudo, porque afinal de contas ele dá todo o poder para ela. E ela de repente, voltando de um passeio de um jardim, acaba vendo um homem estranho numa janela, numa parte da torre da casa. E ela acha muito tenebroso a imagem daquele homem, porque até então ela não sabia que esse homem, que existia outra pessoa que morava na casa. Ela conhecia os outros criados da casa, mas não sabia que existia mais outra pessoa que não tinha sido citado para ela. Então ela fica totalmente em dúvida, acha a imagem daquele homem estranha. E depois ela acaba descobrindo que ele era um antigo funcionário da casa, contratado também pelo mesmo que a contratou. E o mais tenebroso é que ele já tinha falecido. Enfim, né? E o nome dele é Peter Quint. Ela conta para a senhorita Gross que se tornam aliadas e amigas e acha estranho. Após algum tempinho, o jovem Miles, que é o irmão da Flora,
a criança que estava no colégio interno, é expulso do colégio interno e acaba tendo que voltar para lá, né? Para casa, para a mansão, tudo. E ela fica encantada com todos eles, que o medo dela era esse, de não ter um entrosamento com essas crianças. E na verdade ela tem sim. Após isso, ela descobre, pouco a pouco, que aquele fantasma, e tem outro, tem o fantasma da senhorita Jessel, que era a antiga preceptora também das crianças, que também morreu. E depois ela descobre que ela morreu porque ela estava extremamente apaixonada, existia um envolvimento. E neste livro há aquele toque de pedofilia. E nessa pedofilia parece que ele tinha um contato com o menino e ela tinha um contato, só que isso é ambíguo, vai tudo da interpretação de você quando você lê o livro. E eles tinham um contato com as crianças, não é verdade? O menino sempre vivia com ele e a menina sempre vivia com ela, dançavam juntos. E apesar deles não serem uma boa companhia para as crianças, eles viviam com elas, porque na verdade ela era preceptora e ele era um contratado do dono da mansão de confiança. Ele, bêbado, de volta das suas andanças por aí, sabe lá o que ele fazia, ele acaba batendo, caindo em algum lugar e morrendo. Ela ficou totalmente triste, a senhorita Jessel, e ela acaba se matando no lago. E o que acontece? As crianças, a preceptora tem medo que as crianças vejam, mas na verdade as crianças já estavam vendo esses fantasmas. E esses fantasmas têm influência sobre as crianças. Só que as crianças, elas não admitem isso e no subconsciente não sabem que eles estão as dominando. Porque eles só conseguem ter contato, os dois, quando com as crianças, né? Exatamente foi por isso que o Miles acaba voltando do colégio interno, porque ele fez coisas estranhas lá. Com certeza foi por influência desse fantasma que é do Peter Quint, né? E a preceptora, que é extremamente inteligente e extremamente corajosa, ela enfrenta esse tipo de fantasmas de uma forma muito subliminar, de uma maneira muito sutil e com a ajuda da senhorita Jessel. Em algum momento ela faz com que a senhorita Grosse leve a menina para fora, depois que eles encontram a garota no lago, atraída pela fantasma, que é a senhorita Jessel. Então a senhorita Grosse acaba viajando com ela para tirar ela dali. E ela vai enfrentar o principal, que é o garoto que está tipo meio que possuído. E ela faz com que ele veja e admita que o fantasma que tem toda a influência sobre eles é o antigo caseiro de lá, né? E é aí que tem o boom da história, que eu não posso contar, que eu já dei até spoiler demais, mas tem livros, tem alguns filmes, aliás, baseados nesse livro, e tem alguns outros livros também que tem análise muito psicológica, existe uma análise freudiana em cima desse livro, em cima dos personagens do Harry James, e tem tudo, desde homossexualismo, até pedofilia, até também possessão espírita, e tudo num diálogo muito inteligente. Existe um filme que é Os Inocentes, que segue toda a risca o livro. Não tem nada assim diferente, só algumas coisas cronologicamente que acontecem, não segue o parâmetro do livro, mas não deixa a história que não seja idêntica. E também que tem os outros, com Nicole Kidman, que é inspirado nele, mas não tem muita coisa a ver. Assim, em relação à história, a base do livro, da Volta do Parafuso. Então, é um livro que eu indico para vocês, que é extremamente inteligente, envolvente, com cenário gótico, com cenário vitoriano também, porque tudo acontece na Inglaterra e naquele período do vitoriano. Então, essa é a minha indicação, A Volta do Parafuso, e foi um dos livros que eu mais gostei, livros de fantasmas, com aquele toque inteligente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um super abraço. Tchau, tchau.